Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? A gente vai começar aqui Vou começar apresentando o projeto para vocês, falar um pouquinho do que é o projeto, do que é o Corando 7. E aí, logo em seguida, eu vou dar algumas orientações, as mesmas orientações de ontem. E aí, a gente passa a palavra para o Tiago, que vai estar mediando a palestra do Gustavo, beleza? Então, aqui, a minha apresentação tá aparecendo para vocês? Tudo certo? Tá aparecendo, amigo. Show! Então, esse é o nosso primeiro simpósio multidisciplinar, Disseminando Saúde, Disseminando Saber. Ele foi pensado pelos alunos do Corano 7, que é um projeto de extensão da UFRJ. Então, eu trouxe aqui as redes sociais. Então, siga o nosso Instagram, nosso canal no YouTube, que inclusive as palestras dos dias, né, do simpósio, vão ser gravadas e postas lá depois que terminar. Temos o nosso e-mail, caso vocês queiram fazer algum contato. E temos o nosso site, seria a rede completa, onde tem todos os trabalhos nossos também. Então, o Corano 7 ele é um projeto de extensão, e como todo projeto de extensão, o nosso objetivo principal é a gente conseguir passar o que a gente tem dentro da universidade para a população, para o ambiente fora da universidade. A gente entende que, como universidade pública, nós temos essa obrigação, né, de mostrar e de ensinar, de levar o que a gente tem dentro para fora, para servir a essa população, para servir a sociedade. Então, queremos contribuir para a popularização da ciência, a inclusão sociocultural dos estudantes, professores e público em geral. Buscamos contribuir na melhoria do ensino da ciência da saúde em geral, em particular da área de conhecimento que envolve tecidos e órgãos humanos, então, tanto na saúde como em questão também de doença. Então, a ideia é divulgar e difundir conhecimentos científicos gerados na FRJ para o público em geral a partir de ações transformadoras voltadas para os interesses e necessidades da população, descobrindo e contribuindo para o avanço tecnológico e científico da nossa sociedade. Então, nosso projeto teve início em 2017 pela professora Kátia Arcanjo, que hoje já se aposentou, ela não está mais na UFRJ, e segue sendo coordenado pela professora Fernanda Almeida, que está com a gente nesse projeto, que ajudou muita gente, que sem a permissão dela a gente não ia estar conseguindo aqui estar com vocês. Inclusive, eu gostaria de agradecer a professora Fernanda Almeida, os alunos Tiago, Carol, Cleison, Luigi, e também os alunos do design que ajudaram muito esse projeto a acontecer, que ajudaram na divulgação, então ajudando até hoje, estão trabalhando pra caramba. Somos um projeto que tem cerca de 45 alunos, e é isso, assim, a gente faz diversos trabalhos, não tem uma área específica da saúde, então nós temos fisioterapeutas, temos pessoas da medicina, temos pessoas da nutrição. Quem quiser entrar, quem quiser conhecer, pode falar com a gente, que a gente explica, a gente conversa, fiquem à vontade. Nós fazemos ações dentro da própria universidade, então alguns colégios vão visitar a gente, mas a gente também faz ações fora da universidade, com oficinas, a gente faz maquete. Então os alunos elaboram maquetes assim bem didáticas, elaboram jogos didáticos, é bem legal. Se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. E hoje a gente está a gente está começando de novo, né? O nosso segundo dia do simpósio. Vamos ter o Luiz Gustavo, que ele é médico da família. E logo em seguida a gente vai ter a Carolina Baitelli, que ela é fisioterapeuta. Bom, eu vou passar algumas informações para vocês. Então, a primeira palestra vai ser com o Gustavo, o moderador vai ser o Thiago. E logo em seguida a gente já vai disponibilizar o link para vocês de presença. Então, assim que sair, vocês preenchem. Qualquer problema, vocês podem avisar a gente. As perguntas estão sendo no final da apresentação de cada palestrante, mas quem quiser pode ir enviando as perguntas pelo chat. Tem uma questão de levantar a mão também, que é só você apertar. Ou então, se vocês quiserem, que vai ser muito legal também, vocês podem ligar o microfone, a câmera e podem falar com a gente no final de cada palestra. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Tiago. Tiago, fica à vontade. Luiz, Gustavo, muito obrigada pela presença, muito obrigada por aceitar participar desse simpósio com a gente. E é isso, galera, aproveitem a palestra. Obrigado, Ju. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a todos por vocês estarem aqui com a gente mais um dia, né, no nosso simpósio. Espero que
o dia de hoje também seja um dia bem proveitoso, legal, e eu tenho certeza que vai ser, que são palestrantes sensacionais. Queria agradecer e dar as boas-vindas ao Gustavo, né? O Gustavo, ele é um amigo pessoal, ele é meu padrinho de casamento, ele é da turma da minha esposa, eles se formaram juntos, né? Eles fizeram residência em Medicina da Família e Comunidade. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, e quando eu pensei em falar, da gente falar sobre atenção primária, foi o primeiro nome que veio na cabeça, porque o Gustavo, ele tem uma visão para o cuidado que é diferenciada, é uma coisa assim, que é bonita de ver. Então, é uma honra te receber aqui, Gustavo, prazer mesmo, e eu te passo a palavra para você se apresentar aí e dar início à sua apresentação. Boa noite, gente. Deixa eu compartilhar aqui, né, a tela, vamos ver se dá certo. Bom, igual o Thiago falou, né, também é um prazer muito grande para mim, fiquei muito feliz com o convite. Foi uma honra ser seu padrinho, viu, Thiago? De verdade, uma honra muito grande. Por sinal, sou o único padrinho que eu sou é de vocês, então gratidão por toda a amizade. Bom, vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, Gu, só aperta ali embaixo, tem um ocultar. Um ocultar aqui. É É só ocultar clicar ali que vai sair essa barrinha só. aqui? Tá. Isso, perfeito. A gente já está vendo aqui o slide. Aí vocês só estão vendo a tela ou vocês estão vendo meu rosto também? Não sei muito bem A como gente consegue ver o seu rosto no cantinho e a tela aqui cheia. Ah, tá. Então, Ah, você então que não vai conseguir ver nada do chat, nem a gente. certo. Mas a Beleza. gente vai te informando se tiver alguma pergunta, alguma coisa. As perguntas vão ficar para o final, mas a gente vai te informando qualquer coisa. Qualquer coisa pode ir me parando e me falando também. Fiquem à vontade, tá? Beleza. Então, fiquei muito honrado com o convite, né? Eu sou médico de família e comunidade. Eu me formei agora em fevereiro de 2020, aí pela Secretaria Municipal de Saúde, no programa de residência de medicina de família daí. Falo daí porque eu estou em Catanduva, é uma cidade do interior do estado de São Paulo, né? Interior, o R bem forte, fui zoado aí esses 2 anos. E fico feliz de terem lembrado de mim, né? Atualmente eu sou preceptor aqui do internato do 5º ano de medicina de família, de medicina, né? Então, sou preceptor do internato em medicina de família e comunidade e me tornei bem recentemente supervisor do programa de residência aqui da Unifipa Fameca, que é a Faculdade de Medicina de Catanduva. Bom, o tema inicial, se vocês forem ver na escrita da divulgação, estava lá a importância da estratégia de saúde da família e da atenção primária no SUS. É um tema que eu gosto bastante também, bem importante, principalmente no cenário político que a gente está atualmente. Porém, eu mudei, assim, nos últimos minutos do segundo tempo, eu mudei para um outro tema, porque eu achei que era mais aplicável e mais dentro da proposta do simpósio, que é a multidisciplinaridade. E tentei também esse tema, eu acredito que ela fica mais prático, mais dinâmico do que o outro, que acaba sendo um pouco mais conceitual e teórico. Eu sei que vocês estão de férias, eu tenho certeza que vocês estão bem cansados de palestras assim e de aulas muito maçantes online, né? Que perde um pouco desse dinamismo, dessa troca, dessa conversa, né? Então, vamos tentar deixar as coisas mais leves nesse fim de ano. Bom, então, o tema da palestra é o olhar interdisciplinar no cuidado e na estratégia de saúde da família. E eu comecei esse tema com um caso clínico, porque eu acho que fica muito bom para a gente perceber o quão complexo pode ser uma história e um indivíduo. E aí eu gostaria que a gente lesse juntos, né? Vou ler em voz alta e vocês lendo o caso. É o único slide maior com escritas, o resto é mais fotos, tá? Mas vamos lá. Então, é o Roberto, ele tem 63 anos, negro, pedreiro, hipertenso, diabético e portador de obesidade grau 2. Ele vem à unidade de saúde para solicitações de exames de próstata. Nessa questão,
Gu, tá dando uma travada na sua internet. Que a gente, em saúde da família, a gente gosta bastante de trabalhar com grupos de saúde, e o homem, normalmente, ele não acessa muito o serviço de saúde, então, em torno de 70% a 80% das consultas da unidade de saúde são por mulheres, frequentadas por mulheres, e os homens, quando vêm, ou eles vêm pela esposa, pela filha, por alguma figura feminina que fica insistindo para ele vir, e quando ele vem, ele também não tem uma noção tão ampla eu quero cuidar da minha saúde. Então, ele vem muito, eu quero cuidar da próstata, como se a próstata fosse um contexto integral aí da saúde dele. Falo homem, não generalizando, porém, tem uma prevalência nesse caso, né? Então, vamos continuar. Durante a consulta, comenta que apresenta dores no joelho, os quais acredita ser por causa da velhice, e dores no punho direito, pois bate a massa e o cimento diariamente no serviço. Faz uso de medicações, porém toma irregular devido à correria do dia a dia. Mora com sua esposa, Maria, que tem 45 anos e é pai de 4 filhos, um de 26, de 22, de 19 e de 13, sendo que apenas o de 13 mora com eles ainda. Tem um bom contato com seus outros filhos, mas fica muito preocupado com o de 19, que está envolvido no tráfico. Apresenta-se também muito angustiado com questões financeiras, que piorou muito no Covid-19, e tem pensado em se aposentar, apesar de ter tido pouco contato com carteira assinada. Com vergonha, no fim da consulta, comenta que está tendo problemas na cama e fica com medo de não estar satisfazendo sua esposa, já que ela é bem mais nova que eu. Mais uma observação, nesse finzinho também é uma questão muito característica de saúde do homem. Normalmente, o homem, quando ele vai falar da sua saúde sexual, isso é bem comum, até toda a população tem vergonha de falar sobre a saúde sexual. Porém, o homem tem um pouco mais. E quando ele vem na consulta, normalmente ele fala dessas queixas no fim da consulta, que a gente chama até queixa da maçaneta, sinal da maçaneta. Então, às vezes, para ele, nesse momento, é o que mais está incomodando ele, é a impotência sexual. Só que ele não conseguiu falar no começo. E aí ele precisou ganhar uma confiança com o profissional de saúde. Então, ele contou toda a história, fizeram exame físico, conversaram, e aí ele se sentiu à vontade, e aí ele fala isso no fim da consulta. É bem interessante, que é bem rotineiro esse tipo de conduta. Fazendo uma nuvem de palavras, tentando ver esse caso, que é um caso complexo, né? É um caso bem amplo, mas ao mesmo tempo é um caso muito comum, né? Mas fazendo uma nuvem de palavras para a gente tentar focar um pouquinho os pontos chaves dessa questão, a gente chega nessa imagem. Normalmente essa imagem é super legal de ser colocada de forma online, dos próprios participantes escreverem isso, mas como a gente está no formato de palestra, então eu já deixei ela pronta aí. E aí a primeira palavra que vem, é a palavra central que eu gostaria de colocar para vocês, é o próprio Roberto. Então, lembrar que a gente faz uma medicina centrada na pessoa, e não só a medicina, né? Todos os profissionais de saúde podem fazer também um cuidado centrado na pessoa. Também é um nome colocado, tudo do princípio de Carl Rogers, um psicanalista aí mais antiguinho, que fala que, assim, a gente não trata doenças, a gente trata pessoas. Então, assim, eu não posso tratar o hipertenso, eu não posso tratar a dor no joelho, a artrose, eu vou tratar o seu Roberto, né, de uma forma ampla e integral, e lembrar que o seu Roberto, ele tem uma família, ele tem filhos, e ele tem uma ideia, expectativas e preocupações. Então, a hipertensão, né, a dor no joelho, qualquer problema de saúde, ele se comporta de maneira diferente dependendo do indivíduo. Então, uma pessoa pode ficar bem preocupada, achando que ter diabetes é um sinal de morte para ela, ou pode nem ligar. Então, a mesma doença é diferente. Então, é importante a gente entender qual que é a ideia, qual que é a expectativa daquela pessoa em relação aos seus processos de saúde e doença.
E aí, continuando, né, nessa nuvem de palavras, a gente tem aí que é hipertenso, diabético, obesidade, pedreiro, pai, marido, próstata, tristeza, dor no punho, medicação irregular, vulnerabilidade social, dor no joelho, 63 anos, impotência sexual. Então, aí bastante coisa, né, que aparece no seu Roberto, e com certeza tem muito mais. É importante a gente focar que numa consulta a gente vê alguns fragmentos só de um quebra-cabeça, e quanto mais a gente conhece aquele indivíduo, e quantas mais consultas a gente faz, mais a gente consegue pecinhas do quebra-cabeça para a gente formar uma imagem o máximo possível mais próxima do que o indivíduo realmente é. Mas uma observação, a gente nunca chega no quadro completo, né? Isso é, mas a gente pode chegar o mais próximo possível fazendo um cuidado centrado no indivíduo. Então, depois disso tudo, né, depois de uma nuvem aí de palavras e brainstorms, a gente começa a pensar, né, um único profissional conseguiria ajudar seu Roberto? Então, bastante coisa, né, gente? E aí fica a resposta, né, que a resposta é não. Dificilmente uma única pessoa consegue ajudar todas essas questões, e por isso que a gente vai conversar sobre a interdisciplinaridade. Nesse slide, eu programei para falar um pouquinho da situação atual de saúde, mas bem pouquinho, porque não é o foco, mas eu vim de um modelo aí do Rio de Janeiro, né, que antes do Crivella, não posso falar, eu acabo tendo que citar o nome dos atores, né? Antes do Crivella era um modelo nacional de saúde da família. Eu, então, 850 quilômetros, fui de Catanduva para o Rio de Janeiro, numa cidade grande, nunca tinha ouvido um tiro na minha vida, e fui trabalhar em comunidade de favela, que foi muito bom, mas foi bem difícil, só que eu aceitei tudo isso também por um processo de ensino e por trabalhar num serviço que funcionava. E aí eu peguei bem 2 anos aí que foi deteriorando bastante a qualidade do serviço, e foi demitindo muitos profissionais do NASF, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é onde mais concentra a rede de interdisciplinaridade da estratégia de saúde da família. E aí eu me sentia muito sozinho, porque o seu Roberto são muitos seu Robertos, assim, são, claro, todos com a sua diversidade de diferenças, mas tem muitos casos desse jeito, multimórficos, né? Com muita complexidade. E aí a gente fica, poxa, como que só nós, médicos e enfermeiros, porque é a equipe principal da ESF, como nós vamos manejar tudo isso sem a ajuda da Multi? E aí é triste ver que essa ideia ela está acontecendo no Brasil de maneira geral. Então, a gente tem aí, desde 2017, a PNAB com uma fragilização muito grande já do NASF. Agora temos uma política de financiamento, né, que está entrando em ação, bem preocupante. E, enfim, várias outras coisas aí que vocês veem diariamente também na mídia, que vocês percebem que as coisas estão se fragmentando, se fragilizando, né? E aí eu vim para Catanduva, que, sem dúvida nenhuma, tem muito ainda o que melhorar, e ainda acho que o Rio de Janeiro é um modelo muito grande para nós, mas tem uma rede NASF com 10 ou 11 profissionais, não tenho certeza do número, mas com todos que a PNAB fala para ter. E aí eu fiquei, gente do céu, eu nunca vi isso, uma mesa com tantos profissionais, né? No meu Rio de Janeiro, a gente tinha lá só assistente social e físio por bastante tempo. E aí foi muito mais rico, então está sendo muito legal essa vivência, é um ponto positivo aqui. Enfim, vamos seguir, mas eu acho importante a gente pensar politicamente. Eu preciso de um slide falando disso, porque lutar pela saúde pública é ser uma pessoa política, não tem como a gente fugir dessa questão, não tem como desassociar isso, né? Vamos lá. Então, aqui eu fiz uma pizza com 11 profissionais, cada um tem
10%, aí eu não entendo muito desses números, foi um programa que fez, mas eu tentei dividir igual, assim. E aí é uma pizza, então, que mostra que todas as partes são iguais e todas as partes precisam funcionar para a gente prestar uma assistência, uma qualidade de saúde mais adequada para o Roberto. E aí a gente coloca ali, né, vou de sentido horário, né, a medicina, eu vou falar brevemente, tá, o que cada profissional pode ajudar o seu Roberto, bem brevemente, porque é muito mais amplo, cada profissional poderia falar muito mais coisas, inclusive. Mas então a medicina a gente poderia fazer a medicina e enfermagem faz o primeiro contato, né, a gente acolhe, recebe o paciente, a gente faz toda essa visão holística, integral, né, e a gente vai lá ajudar com exames, a gente vai ajudar com remédio, com umas orientações básicas iniciais, a enfermagem ali cuidar do pé diabético dele, também prestar essa assistência mais familiar, acompanhar todos o risco, né, cardiovascular dele, todo o processo ali das saúdes dele também bem importante. Aí a fisioterapia talvez pode ajudar naquela dor no joelho, que provavelmente é uma artrose, também na dor no punho. A terapia ocupacional ajudar bastante na dor no punho, que a gente sabe que é uma lesão por esforço repetitivo. Né? Nesse caso, ressaltar a importância e o conhecimento da terapia ocupacional, que é uma profissão que a gente acaba desvalorizando ainda entre os profissionais, que acaba falando, vou encaminhar para a fisioterapia. Não, vamos encaminhar para a terapeuta ocupacional, né? E vamos deixar o paciente ciente da importância da TO também. A nutricionista ajudando na hipertensão, na diabetes, nos hábitos, na obesidade, nos hábitos de vida, a psicóloga ajudando na tristeza dele com a impotência sexual e o entendimento dele sobre o que estar talvez impotente nesse momento, o que representa isso para ele, o fato do filho estar sendo o usuário ou envolvido no tráfico, como que é essa experiência, como que ele se sente em relação a isso, como ele se sente de namorar, de ser casado no momento com uma mulher quase 20 anos mais nova, o medo de não aposentar por invalidez, tudo isso gera aí angústias. Lembrar que a saúde do homem também, a gente precisa cuidar muito da saúde mental, porque os homens, apesar deles demonstrarem menos, né, sintomas depressivos, relatarem menos, eles se matam em torno de 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. Então, é um número muito alarmante. E quando o homem não sabe pedir ajuda, e quando ele quando ele pratica o suicídio, ele normalmente pratica de maneiras mais letais. Então, com arma de fogo, enforcamento, se jogar de carros. Então, assim, a gente precisa falar de saúde mental no homem, em todo mundo atualmente, né? Mas, assim, no contexto do seu Roberto, né? A farmácia, a gente pensar aí na farmácia para ajudar as medicações irregulares que ele está tomando, lembrar que a farmácia é mais que uma dispensação de remédio, ela é uma assistência farmacêutica clínica, pode atuar, então ela pode também contribuir ali numa discussão de caso, numa interação medicamentosa, porque provavelmente ele vai tomar bastante remédio. Assistência social, a gente precisa ver ali, ajudar ele no INSS, ajudar ele a tentar ver uma aposentadoria, alguma forma de renda. O educador físico, né, para contribuir aí com fortalecimento muscular, para melhorar tanto o punho, quanto o joelho, quanto diminuir o peso. E os agentes comunitários, coloquei aí, a única classe que não é ensino superior nessa pizza toda aí, porém, não menos importante, tá? Agente comunitário foi criado, é uma profissão criada pelo SUS, particularmente, não tem nenhum sistema único de saúde, ou não tinha, não tenho certeza se tem agora, mas não tinha, e foi muito bem falado, tem alguns vídeos até do Reino Unido, no National Health Service, elogiando o trabalho dos ACS, como conhecedor do território, como olhos e ouvidos da comunidade, por conhecer o paciente, então talvez ele pode ir, se ele toma irregular,
talvez ele pode ir todo dia na casa do paciente, ver se ele está tomando de maneira correta, até ele aprender a tomar direitinho. Pode estar falando para a gente se melhorou, se não melhorou. Pode estar falando um pouquinho mais da relação familiar, né, de como que é aquela situação, porque, igual eu falei, é um jogo de peças ali, né, que a gente conhece algumas peças, o agente comunitário já vai trazer mais um monte de peça no conhecimento do quadro do indivíduo como um todo. Então, assim, olha quantos profissionais a gente pode acionar nessa forma, né? Então, é muito rico. E aí, a gente está numa mesa, igual eu falei aqui de Catanduva, eu tenho 2 horas por semana para sentar numa mesa e passar o caso do seu Roberto, e aí todos os profissionais ficam ouvindo e a gente pensa num plano terapêutico singular, ou projeto terapêutico singular, né? O PTS. E aí a gente vai somando, né, as questões, isso é bem importante. Uma questão legal que eu gostaria de falar nessa parte é que isso normalmente não se tem em planos particulares ou clínicas privadas, convênios, assim, é difícil a gente ter essa multidisciplinaridade, né, esse cuidado integral visto por vários profissionais, assim, em planos de saúde. Eu tive uma experiência bem bacana de uma fisioterapeuta, já um pouco mais velha, até, então já bastante tempo de formada, assim, que ela ficou cobrindo lá o posto por 2 meses, e depois, no fim do posto, ela chegou e ela falou assim, nossa, Gustavo, realmente queria agradecer vocês, porque eu aprendi muito nesse tempo. Eu tenho uma clínica particular, tal, até grandinha, assim, aqui em Catanduva, mas assim, fazia tanto tempo que eu não tinha contato com você, com pessoas, e essa discussão, então, assim, isso me marcou muito, porque é bem rico, e a gente precisa aprender com os outros, né, dar valor a isso que a gente tem. Então, entrando nessa questão, só gostaria de falar da diferença da multi para a interdisciplinaridade. Tá? Normalmente, a multidisciplinaridade, né, são cada profissional daquele pedaço de pizza ali fazendo o seu segmento, o que também é bem válido e bem proveitoso. Porém, a gente trabalha numa rede de atenção à saúde, né, a RAS, que a gente fala. E a gente precisa coordenar esse cuidado. Então, precisa existir uma cooperação e um diálogo entre as disciplinas, né, uma ação coordenada, igual ali na tabelinha está falando. Então, a gente precisa sentar junto numa mesa e conversar. Vamos conversar sobre o seu Roberto. E aí a gente joga ideias, né? Isso, a gente cresce com elas e a gente cria esse PTS que eu falei para vocês. Isso é bem importante, principalmente porque, eu não posso deixar de falar, que também muitas pessoas podem, inclusive, atrapalhar no cuidado de um indivíduo, se não for feito de uma forma coordenada. Por quê? Porque a gente vai fragmentar o cuidado demais. E fragmentando o cuidado, vai ter muitos planos terapêuticos se comunicando. E aí a gente pode fazer o que a gente chama de iatrogenia. Né? No caso, um exemplo bem básico é quando muito médico está no mesmo paciente. Gente, dá ruim, tá? Então, assim, por quê? Porque o cardio vai prescrever um monte de remédio, o GO vai prescrever um monte de remédio, o ortopedista mais um monte, aí vai ver o cara tá tomando tudo errado, tem interações medicamentosas, eles vão fazer muitos exames, né, porque eles não vão se comunicar, vão fazer exame repetido, isso tem radiação repetida, enfim, é muito iatrogênico. O modelo dos Estados Unidos, que é um modelo bem hospitalocêntrico, bem médico-centrado e muito invasivo, né, coincidentemente, ele tem uma das principais mortes por iatrogenia médica no mundo, e é uma das principais causas de morte deles, a nível epidemiológico. Então, assim, a gente chama isso de prevenção quaternária. A gente precisa evitar excessos e evitar muitos danos. Então, assim, claro que eu citei
mais a questão médica, talvez por causa que a gente vai prescrever mais remédios, que pode fazer efeitos colaterais. Porém, a gente também pode fazer iatrogenias, assim, com planos não farmacológicos. Então, se a osteoartrose estiver muito avançada e a nutricionista falar para fazer atividade física, para caminhar, para perder peso, talvez vai piorar a artrose, isso vai ser uma iatrogenia. Então, a gente precisa se comunicar. Talvez o nível de depressão do seu Roberto não vai dar estímulos e ânimo para ele fazer uma atividade física. Então, as coisas se interligam. Então, a interdisciplinaridade é o melhor caminho para a gente, tá? Conhecendo um pouco mais da interdisciplinaridade, a gente precisa colocar a interdisciplinaridade no que a gente chama de atributos essenciais da medicina de família e comunidade. Então, assim, nos princípios, tá? Essa fotinha, ela cai bastante em prova, pelo menos na parte médica, mas eu acredito que como a saúde coletiva deve cair em tudo, tá? E todo mundo esquece. Assim, eu tô 1 ano com o pessoal do 5º ano, ninguém lembra de nada. E tudo bem, tá? Não precisem decorar isso, mas eu só gostaria de mostrar como faz sentido, assim. O que são esses atributos? É como a gente oferece cuidado na medicina de família e comunidade e na saúde coletiva. Então, assim, a gente precisa dar acesso para a pessoa. Então, porque se seu Roberto não for lá no posto e ele não ser acolhido e colocado para dentro para ser atendido, né, ele vai procurar uma UPA que não vai fazer essa atenção integral dele, ou vai pagar um plano de saúde, vai ter contato só com um profissional, igual a gente conversou. Então, a gente precisa dar acesso, né? O acesso é considerado hoje um dos o princípio principal, né? O pleonasmo mais é colocado, porque sem ele a gente não consegue fazer nenhum outro, né? Então, a longitudinalidade é ver o seu Roberto como um todo, tá? E nesse caso aí, a gente juntando as peças que eu comentei, coordenação do cuidado, já falei bastante, né? Da gente sentar juntos e ordenar o PTS. Integralidade, então, ver todo o ser, todo o indivíduo ali, né? E ali também, como atributos derivados, a gente fala de orientação familiar, que então, a gente viu ali que tem vários conflitos e situações que vai complicar, vai influenciar no processo de saúde e doença, né? Dele, orientação comunitária, então é importante a gente saber aonde, e eu não coloquei isso, né, no caso clínico, mas aonde ele mora. Será que ele mora numa favela? Será que ele mora num bairro subúrbio? Será que ele mora num bairro um pouco mais rico? Então é importante a gente saber isso, e a competência cultural também bem importante, faz parte de tudo isso. Eu acho que ela está inclusa em todas essas partes aí que eu falei. E essa foto ficou bem ruim agora que eu tô vendo, ficou falhada. Mas, assim, essa outra foto, então, só para a gente recapitular, a gente viu, então, a importância da interdisciplinaridade no cuidado, a gente viu a importância de oferecer aí os atributos essenciais também para um cuidado mais adequado. E aí, agora, a gente, então, oferecendo um cuidado direitinho com os atributos essenciais, oferecendo a interdisciplinaridade a nosso favor, a gente precisa ter em mente um conceito aí que a gente chama de determinantes sociais. E os determinantes sociais, que são determinantes sociais, né? É um pouco complexo, estou tentando pensar em deixar a maneira mais simples. Eu estou falando muito rápido, gente, ou não? Eu estou procurando Tá bom. tempo aqui, tá bom? Tá bom, Gustavo, tá bem tranquilo. Então, tá. Determinantes sociais, assim, são situações que influenciam na vida do indivíduo. E eles têm várias estratificações de situações que influenciam, né? E a primeira central, também bem atual, né, é a influência da idade, do sexo e de fatores aí biológicos da pessoa, como isso influencia. Não posso deixar de citar também das intersecções aí de grupos mais fragilizados, né, vulneráveis aí, como por exemplo
a comunidade LGBT, a comunidade negra, as comunidades de favela, então, o ser mulher. Então, tudo isso influencia no processo de saúde e doença, né? A gente sabe quantas barreiras esses grupos enfrentam além do grupo predominante, o heteronormativo, classe média alta, branco, homem, enfrenta na sociedade, que isso com certeza influencia aí num processo de cuidado, num processo de saúde e doença. Então, o pilar central é a bolinha central ali, além dos estilos de vida, se a pessoa, como ela come bem, ela não come, ela vai fazer atividade física, ela não vai. Lembrar que esse estilo de vida também é bem influenciável pelos determinantes, pela sociedade, né? Então, é claro que populações com menos condições socioeconômicas vão comer muito provavelmente pior do que as que têm maior acesso financeiro e informações, né, de alimentação saudável. Então, as redes sociais comunitárias, a pessoa tem amigo, a competência comunitária lá que a gente conversou, né, como que é na comunidade, o processo, morar na favela, a gente vê ali um agravamento de saúde mental por causa de tiroteios, né, então, assim, olha como a parte comunitária também influencia no processo de saúde e doença, e ali outras questões, né, um pouco mais amplas. Então, se tem habitação, se tem água, se tem esgoto, se tem desemprego, se tem condições de vida, condições de trabalho adequado, que ele não tem, né, o seu Roberto não trabalha de carteira assinada, como que é a educação, será que ele foi estudado, será que ele sabe ler a medicação que a gente prescreveu para ele, se ele toma irregular, será que não é esse o problema? O que ele come, até hoje, falando mesmo das questões de agrotóxico, o quão nocivo é ou não, mas como que é a qualidade desse alimento que ele ingere, né? E aí tem um pedacinhozinho aqui no canto que chama Serviços Sociais de Saúde. Então, assim, por exemplo, se a gente tem um sistema universal de saúde, a qualidade de vida da população tende a melhorar. Se a gente não tem, esse acesso tende a piorar. Então, se tem um posto que funciona, né, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Se tem um posto que não funciona, aí complica um pouco a coisa. Mas é importante a gente ter a ciência do quão a gente é grande, mas ao mesmo tempo a gente é pequeno também. E a gente precisa ter essa ciência até para uma frustração profissional. Falando por experiência própria, quem já teve contato de estágio, trabalha na rede, sabe que, assim, a gente pode trabalhar ali os 11 profissionais em prol do cuidado dele, fazer tudo maravilhosamente bem, porém, se todos esses outros fatores não contribuírem, e o que infelizmente acontece em muitos casos, obviamente que a qualidade de vida da pessoa, a gente dificilmente vai conseguir um bem-estar completo daquele indivíduo ali, a gente talvez não chegue aonde a gente queria chegar. Por quê? Porque não depende só da gente, né? A gente é um ponto de apoio ali, mas tem toda uma vida dele. E aí vale até contabilizar mesmo, quantificadamente, assim, quanto tempo ele, da semana, por exemplo, ele passa nos profissionais de saúde e na casa dele, e no serviço dele, e na vida dele ali, né, na sociedade preconceituosa, racista, homofóbica, machista, né? Então, assim, olha como isso é mais amplo, né? Então, a gente precisa também, voltando a trabalhar esse bem-estar social, senão a gente dificilmente vai conseguir muito avanço da saúde. E aí, resumindo um pouco do que a gente falou, né, só para dar uma respirada, a gente trabalhou, então, um pouco ali da interdisciplinaridade, do cuidado centrado na pessoa, dos atributos da atenção primária e dos determinantes sociais de saúde, tá? Se a gente pensar, se a gente tiver esses pilares, essa noção, a gente vai conseguir ofertar um serviço de qualidade, sem dúvida nenhuma. Assim, eu tenho certeza que o seu Roberto vai ficar bem feliz com o nosso serviço, bem grato, e a gente vai ficar satisfeito também.
tá? Então, é bem importante a gente focar neles, assim, para a gente fazer um bom serviço. Aí, agora, os últimos minutinhos, assim, ainda tenho um tempo, mas o último tempo da aula que eu queria falar é um processo interno. Tudo isso que eu estou falando é tipo um processo para ele ali, né? Para o entendimento dele como pessoa, para a nossa assistência de saúde para ele. Mas a gente precisa também, numa interdisciplinaridade, a gente focar nos nossos processos internos. E aí, processo interno, eu coloquei um pedacinho, né, uma conversa sobre relacionamento de equipe. Então, que parece ser simples, mas eu tenho certeza aí que vocês, mesmo na graduação, isso tem muito, talvez até mais que a gente já depois de formado, relacionamentos de equipe, né? E vocês sabem que não é simples, né, gente? Assim, então, vem as perguntas. A gente trabalha de forma coesa, realmente? A gente trabalha de forma coesa, realmente todos os profissionais de saúde, todos os estudantes ali daquele grupo, em prol de um único objetivo? Ou a gente fica apontando o dedo na cara um do outro, falando, você não fez isso, você não fez essa parte do trabalho, me sobrecarregou, nossa, vou te expulsar do grupo? Como que é essa questão? Né? Então, assim, e essa questão de relacionamento de equipe, gente, ela é uma pauta bem importante que a gente acaba diminuindo a importância, que a gente acaba sendo bem biomédico, a gente acaba sendo ainda muito assim, eu vou aprender toda a matéria, vou ler todo o livro, vou saber todas as articulações e músculos e remédios, mas aí a gente acaba então valorizando aquilo e a gente desvaloriza isso. Mas isso para a vida é muito importante, assim. Hoje a gente percebe assim em praticamente todas as profissões que uma equipe que produz, uma equipe unida é uma equipe que produz, é uma equipe feliz, é uma equipe que dá sucesso, tá? Em todos os aspectos, até financeiro. Então a gente precisa pensar e refletir se talvez as nossas graduações não deveriam ter mais aprendizado para relacionamento de equipe, gestão mesmo dos nossos recursos humanos. E tem muito livro sobre isso, tem muito estudo sobre isso, tem muita teoria sobre isso, né? Sei muito pouco, inclusive, porque eu também vim de uma graduação que não falou sobre isso. Mas, na vida, a gente vai tomando os esporros e aprendendo, e a gente vai correndo atrás de um pouquinho de livro também. Tá? Então, é muito comum que a gente tenha esse segundo quadro ali, do apontar o dedo na cara, e isso daí a pizza vai se fragmentando bem, né? Então, algumas perguntas aí, reflexões, até não vou responder todas elas, que não é a ideia, nem dá tempo também. Mas como que é a nossa relação com cada profissional dessa rede, então? Nessa forma de relação com cada profissional, é importante a gente pensar que, assim, a gente cria uma expectativa. E daí que começa bem a frustração mesmo dos relacionamentos de equipe. A gente cria uma expectativa que cada profissional funcione corretamente da forma que a gente acredita que deveria funcionar. Mas aí o outro profissional não faz isso. Então, lembrar que o profissional também é um sujeito com todo o seu conhecimento de mundo, com toda a sua família. Então, ele é diferente, ele é um ser diferente de você. Talvez a gente teve uma formação em saúde da família com pós-graduação, com mestrado, a gente é jovem, solteiro, sem filho, e a gente está no gás, né? E a gente quer, que a gente imagina ali uma coisa extremamente coesa e funcionante, mas talvez o outro profissional que esteja ao seu lado, a expectativa para ele seja dar um suprimento para os seus filhos, seja ser feliz com o seu marido, com a sua esposa, prestar uma assistência na sua avó, sua mãe que está doente, viver, né? Aproveitar a vida, trabalhar para gastar dinheiro para viajar. Então, assim, eles têm as suas próprias expectativas. Então, a gente não pode criar,
não é que não pode, mas começa a dar problema se a gente cria muita expectativa sobre eles e a gente vê isso frustrado, né? Então, minha preceptora, que era aí do Rio, ela sempre falava assim, eu não posso cobrar de uma... Eu tenho uma alunas aí já de 40 e poucos anos, que está fazendo residência, e que são casados e estão com seus filhos, e eu não posso cobrar a mesma coisa de um que acabou de sair da faculdade. Então, assim, não vai ser nem equânime o negócio. Então, é interessante, esse raciocínio ficou assim para a vida. Então, é isso, né? Ver o outro profissional como um todo, não criar expectativas o mínimo possível, né? Claro que se um processo de trabalho está muito defeituoso, gente, a pessoa... Porque a gente tem, sabe? Não dá para falar que não tem no nosso serviço profissionais que a gente vê que não gostam do que faz, né? Aí já é outra coisa, né? A empatia e o relacionamento também não é que a gente não vai cobrar e responsabilizar e punir, né? Se for o caso, algum profissional. Bom, e aí uma outra pergunta nos comunicamos de forma não violenta? Então, será que quando a gente vai pedir, vamos supor ali que no cuidado do seu Roberto, a gente vê ali, talvez a nutricionista, colocando uma das categorias, ou mesmo o médico, qualquer um, né, tá? Não aplicando, né, seu processo ali que deveria ser. Como que a gente vai falar isso? A gente vai falar, né, fulano, você não está fazendo isso? Você falou que ia fazer, por que você não está fazendo? Isso daí é uma forma violenta, né? Então, será que a gente está se expressando da melhor forma possível e da forma mais empática possível e mais produtiva possível? Também, sobre essa questão de forma de se comunicar, tem vários livros sobre isso que a gente não aprende na faculdade. E a gente coloca nossos pontos de vista e nossas frustrações e expectativas de maneira clara. Então, olha, fulano, percebo que você não está prestando muita assistência para o seu Roberto, a gente conversou junto sobre isso, percebo que não está fluindo, por que me conta um pouquinho mais, por que você acha que não está assim, você percebe isso dessa forma também, o que você acha que dá para a gente fazer para melhorar? Então, algumas falas um pouco menos violentas e que a gente acaba que depois, né, se a gente vem com violência, o outro vai reagir com violência. Isso é basicamente instintivo, assim, também os livros falam isso. E aí não vai ficar proveitoso. Se a gente coloca de uma maneira respeitosa, tende a criar ali um diálogo, né, com um produto final ali. E aí, nessa questão que eu falei para vocês, então, o primeiro, né, que dizem é a empatia. A gente precisa ter empatia com nossos pacientes, empatia com os nossos profissionais, né? Então, o que a gente vê muito é uma empatia grande pelo paciente, muito entre aspas, tá? A gente tem muitos profissionais sem empatia, mas a gente já viu, pelo menos ali, no âmbito humanístico, bastante empatia com o paciente, mas às vezes a gente não sabe se colocar em grupo, né? E o não se colocar em grupo vai acabar prejudicando bastante o próprio paciente. E aí a comunicação não violenta, esse livro é um livro bem conhecido em relação de comunicações, tá? Então, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Então, ele trabalha um pouco isso do que a gente conversou. E aí eu já falei mais ou menos, mas assim, bem basicão, 4 passos básicos aí da comunicação não violenta. Então, a gente primeiro precisa observar o cenário. Normalmente a gente tende a ser mais proveitoso num diálogo quando a gente vê uma problemática pontual. Então, assim, o profissional X não está fazendo o plano Y que a gente combinou. Então, eu observo esse fato, né? E aí eu posso até pegar um exemplo específico. Olha, você faltou da consulta, o paciente veio e você desmarcou. Tipo, então você começa por isso,
primeira coisa, você entende o sentimento que você tem em relação a isso, né? Então, assim, você está frustrado porque você queria que as coisas acontecessem corretamente, você está nervoso, você está bravo, e reflete você, consigo mesmo primeiro. Nossa, estou frustrado porque foi desmarcada a consulta. É importante a gente falar, não tentar estereotipar, tipo, fulano só desmarca consulta. Esse fulano só desmarca consulta, ele é muito nocivo, porque a gente transformou o fulano no desmarcador de consultas. E aí a gente perdeu a empatia, perdeu todo o processo de cuidado ali de entendimento do ser. Então, assim, o fulano tende a ter uma característica de desmarcar consultas. Mas não sei se faz muito, conseguem ver a sutil diferença, mas é muito diferente. Então, assim, os adjetivos tendem a ser negativos nessa questão, então, mas entende seu sentimento e aí coloque uma necessidade, porque o sentimento vem por uma frustração nossa. Então, assim, me sinto frustrado porque eu necessito que as consultas sejam feitas sem desmarcar. Então, e aí, depois disso tudo, você formula um pedido, né? Ou vai na reunião de equipe, ou fala pessoalmente, tentar na reunião de equipe não falar, né? Fulano, você desmarcou no meio dos 10, então, gente, tenho percebido que, né, eu observei que algumas consultas estão sendo remarcadas, fico triste por isso, né? Então, de maneira ampla ou individual, aí você pode, olha, fulano, podemos conversar sobre isso? Pergunta se pode. Agora é um bom momento para a gente conversar sobre isso. Observe, então, ali um exemplo. Observe que não nos comunicamos, observe que as consultas estão sendo remarcadas, estou um pouco angustiado. Você acha que dá para a gente conversar? O que você acha que tem acontecido? Coloca ali para uma ajuda, eu posso te ajudar em alguma coisa nesse processo? Normalmente a pessoa, quando você expõe seu sentimento, acaba que num processo empático a pessoa fala assim, também expõe um sentimento dela. Obviamente depende da reatividade da própria pessoa, né, gente? Mas é algo que costuma dar segmento bacana. E é isso, e aí o último slide, não vou seguir muito com esse, tá? Até porque o tempo já deu uma terminada, mas a gente também, então, precisa de papéis claros, uma meta clara, que é a saúde do paciente, papéis claros de cada profissional, compromisso com a meta, decisões por coletividade, né? A gente reconhecer o esforço, os pontos positivos de cada um mesmo, claro, os negativos para trabalhar, mas os positivos também, né? A gente elogia pouco, a gente critica muito. Uma autoavaliação, então, sempre fazer ali uma reavaliação sobre o caso, ter um apoio da gestão, e não a gestão demitir todos os profissionais da rede, quase, né? Isso é muito triste. E a abertura, abrir para novas ideias, né? Claro que a coisa é mutável e ela vai se modificando também, porque cada hora a gente vai conhecendo uma peça do indivíduo e a gente vai criando ali um cenário diferente. Aí a última fala, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, isso para com o paciente, para com o profissional que está ali do lado, e aí a gente consegue promover uma interdisciplinaridade mais adequada e uma felicidade um pouco maior no serviço, com certeza. Certo? É isso, gente. Obrigado, gratidão mesmo, tá? Vamos conversar um pouquinho aí, fazer a interdisciplinaridade nesses 10 minutos. Eu vou primeiro agradecer pela sua palestra, sua fala foi brilhante, assim, foi bem clara, tranquila, e parabenizar pela forma, pelo seu olhar, né, para o cuidado, que acaba que a gente não vê muito isso, tanto para o cuidado com o paciente em si, né, esse cuidado centrado no paciente, quanto o cuidado com os profissionais que trabalham com a gente, de outras áreas. A gente vê muito ainda o pensamento, assim, isso no meu ver também, posso estar errado. A gente vê na maioria das pessoas formadas em medicina
muito esse olhar voltado para a parte biomédica mesmo, totalmente centrado em doença e não na pessoa. E assim, na nossa faculdade, pelo menos, a gente trabalha muito um modelo biopsicossocial, que até vai ser tema da palestra de amanhã do simpósio. E aí, você mostrou lá muito bem, lá no começo, todos os profissionais que participam dessa rede de cuidado, que participam da atenção primária e são fundamentais. E muitos deles são profissionais de primeiro contato, como o caso da fisioterapia, terapia ocupacional, da educação física, nutricionista. E assim, é uma coisa que a gente não vê acontecendo na atenção primária, é isso, esse primeiro contato. Você acha que se esses profissionais, ao invés de terem que passar pelo médico, pela enfermagem, para chegar nesses profissionais, talvez melhorasse um pouco o cenário da atenção primária, se eles fossem profissionais de primeiro contato, como são e deveriam ser? Né? Excelente pergunta. Sobre relação a isso, né? Tem duas coisas, tá, que principalmente não deixam isso acontecer. Primeiro que foi colocado ali a estratégia da saúde da família como o médico e o enfermeiro ali e o odonto, né? Odonto como equipe principal. Então, elas são responsáveis por mais ou menos 3 a 4 mil pessoas, né? E aí o NASF, que é toda essa rede interdisciplinar, eles ficam prestando um núcleo de apoio à saúde da família, então um apoio. A primeira questão é, então, que eles não fazem parte dessa principal. Acredito que muito por causa de verba, tá? Assim, realmente seria muito oneroso ali para o sistema de saúde eles pagarem tantos profissionais assim para um grupo adscrito de 3 a 4 mil. Normalmente, tá? O grupo do NASF, ele está junto ali com umas 5 equipes, né? Então, que tende a ter, assim, para 15 mil pessoas. Então, realmente seria 5, 6 vezes mais o gasto, né, para o governo. Não que eu ache certo, tá, gente? Porque, assim, um fisioterapeuta para 15 mil pessoas não está certo. Realmente. Mas, assim, ao mesmo tempo, então, acho que sim, se a gente tivesse uma renda, seria super positivo, uma renda maior, acho que seria ótimo. A gente só precisa se preocupar com a questão da fragmentação do cuidado. Então, assim, eu não conheço muito, não sei te responder se outros serviços de saúde, tá? Canadá e Reino Unido, principalmente, que são nossos exemplos, se o núcleo de apoio, ele entra como porta de entrada, assim. Mas o que eu acho que a gente precisa se preocupar, porque a gente não é um centro de ambulatorial, né? Então, assim, se tiver 11 profissionais ali para ser atendido, e aí é como se fosse um cardápio, né? O paciente vai chegar e vai escolher, hoje eu quero nutricionista, amanhã eu quero TO, amanhã eu quero a físio. Aí ele vai fragmentar o cuidado, ele vai ter mais riscos ali de atrogenias de planos terapêuticos. Então, se isso acontecer, a gente precisa fazer muito coeso, né? Uma forma ali que a gente tenha pelo menos um gestor central que veja, né, que é o cuidado dos pacientes e que tente criar comunicações. Então, né, pensar no gestor assim, não como um chefe, mas como um líder mesmo, um coordenador. Assim. Isso, eu acho que eu respondi isso. Respondeu muito bem. Vou trazer aqui algumas coisas que estão no chat, né? A Clara está falando, né, quanto aprendizado na sua fala, traz um frescor de esperança frente a esse desgoverno e tanto ataque ao SUS. Para você é sensacional. O Eduardo também, parabenizando, falando excelente palestra. O Thiago Sabac também, parabenizando pela forma como você trouxe não só a temática, mas também pela perspectiva mais humana da medicina. O Alan também parabenizando pela belíssima fala, pelo posicionamento frente às questões que enfrentamos na área da saúde e agradecendo. Aí o Thiago Sabac, ele traz uma pergunta também. Na sua opinião, quais têm sido os maiores desafios para se conseguir implementar uma estratégia de assistência interdisciplinar no nosso atual sistema de saúde? Acho que faz um pouco também a ver com essa pergunta que eu fiz.
Isso, assim, Gustavo, boa noite. Deixa eu interromper um pouquinho. Pode interromper a apresentação para a gente poder voltar a claro. ver o seu rosto lá. Desculpa. Nossa, Nada, não perdão. precisa pedir desculpa, que é isso. Só para a É, gente te ver melhor. ah, tá. Obrigado. Tá, certo, não sei mexer no rolê. Perfeito. Então, assim, nessa questão, eu acho que vejo dois pilares importantes aí. O primeiro a gente precisa de um sistema de saúde que funcione e que tenha políticas públicas de incentivo à interdisciplinaridade. Gente, não existe, me arrepia de falar o quão puto eu fico nesse atual governo que está querendo acabar com a rede de atenção psicossocial, que já tem desvalorizado o NASF, que tem igual tudo que vocês têm visto, mas que eles são hospitalocêntrico e médico centrado. Então, um conceito de saúde voltado ao hospital. Então, desde a proposta inicial do governo Bolsonaro é isso e ponto. E está acontecendo isso. Então, assim, os desafios para implementar uma estratégia de saúde precisa de governantes que saibam e que valorizem a saúde interdisciplinar. Acho que é o primeiro ponto, né, o fundamental. E a segunda questão é sobre o nosso próprio entendimento da interdisciplinaridade. Então, assim, o que eu mais vejo, inclusive nessa reunião de equipe ali que eu falei, da mesa com 10, 11 profissionais, né, eu falei muitos pontos positivos e mas eu vejo como uma passagem, eu sinto um pouco de falta do PTS, do Projeto Terapêutico Singular. Então, todos pensarmos juntos, assim, tem um ou outro profissional, em particular a psicóloga, assim, que é fenomenal, que discute e me faz uma educação permanente, e faz para enfermeiro uma educação permanente, porque o NASF ele serve ali como um apoio à principal, igual eu falei, e ele serve como educador. Então, a gente tem que aprender, porque como tem um psicólogo para 15 mil pessoas, tem que me ensinar um pouco de psicologia, gente. Eu tenho que saber, para tentar sobreviver ali, sabe? Então, e eu não vejo tanto isso. Eu vejo que, assim, eu tenho um caso que é para psicóloga, aí vão lá e, tudo bem, está agendado para tal coisa. Então, mesmo tendo um matriciamento a nosso favor, né, ele ainda fica fragmentado. E isso pelos profissionais do próprio matriciamento, que não entende a proposta, como principalmente, tá? Eu tenho certeza absoluta, eu falo principalmente porque o próprio médico não entende a proposta, assim. Então, essa visão de médico, eu estou encaminhando ao psicólogo. Mano, eu não estou encaminhando ao psicólogo, a gente está discutindo o caso e pensando junto ali, sabe? Aí o paciente vai ser devolvido e você tem que aprender com outros profissionais interdisciplinares, porque a educação permanente é um pilar. Então, assim, tem até a questão egóica, né, de eu médico vou aprender com a terapeuta ocupacional, ali com o agente comunitário, que não tem nem ensino superior. Então, assim, tem muito isso, infelizmente. Então, eu acho que nós, como pessoas, precisamos entender mais da interdisciplinaridade. Assim. Perfeito, Gustavo. Muito bom mesmo. Vou continuar aqui com alguns pontos do chat. A Aniele, ela indica o livro O Palhaço Psicanalista, que fala um pouco sobre o lugar de escuta, né? Como que esse lugar de escuta pode ser transformador. É um livro muito interessante mesmo, vários professores indicam pra gente. A Sandra te parabenizando também, o Renato, a Heloísa, maravilhosa, minha esposa. Também. Você quer falar um pouquinho, assim? Muito, muito fofo, gente, assim, tanto que eu aprendi, assim, né, e, enfim, essa dedicação eu te dedico, Elo. Te parabenizou também, adorou incentivar o PTS e falou para botar mais em prática, né? Vamos botar mais em prática. Janaína, a Carolina Nogueira, todo mundo parabenizando, a Elo falando aqui que é tímida. E é isso aí. Eu queria te agradecer de novo por ter topado, por ter vindo mostrar um pouco assim da sua visão, né? Essa sua visão do cuidado, como eu falei, assim, é incrível, é singular. E é isso. Passo a palavra para você de novo, se você quiser se despedir aí do pessoal.
Só agradecendo mesmo, gente. Assim, eu fico, nossa, muito, muito feliz mesmo e orgulhoso. Parabéns vocês por um simpósio multidisciplinar. É o primeiro que eu vejo, né? Então, assim, inclusive, eu vim de uma faculdade pequena, né? Então, assim, também é difícil eu ter visto interdisciplinaridade na minha faculdade, mas acho que vocês estão muito aí com uma proposta de iniciativa muito massa e futurística. Então, precisamos mais disso. Só agradecer mesmo, assim, parabéns, tá? Valeu. Agora a gente vai dar início, né, à segunda palestra. Eu vou passar, então, a palavra para